significa que a população, de modo geral, está com muito dinheiro no bolso. Raul, não existe esse momento que a população está com muito dinheiro no bolso. Bom, é assim que o Comitê de Políticas Monetárias avalia. Quando a gente começa a gastar demais, está sobrando dinheiro. Por que é importante compreender a história da Selic nisso aqui? A Selic é a taxa básica de juros do país. A cada 45 dias, o Copom, né, o Comitê de Políticas Monetárias, olha o problema que a gente vai arrumando para o país. O Copom se reúne ali numa grande reunião, a galera, todo mundo ali vivendo aquela experiência, né? Galerinha que estudou economia, ele se reúne e fala, poxa, será que o Brasil está com a inflação muito alta? Se está com a inflação muito alta, eles vão subir a taxa de juros. Para que vai subir a taxa de juros? Está agora em 15, você já ouviu falar dela, não viu? Está agora em 15 nesse momento. Pode ser que no dia que você estiver vendo o vídeo está em 10 e 12, não importa, você vai entender de uma vez. Quando você entende a lógica da coisa, já deixa o like, já valeu a inscrição aí no canal, porque vocês estão esquecendo, a maioria assiste e não se inscreve. Então o negócio é o seguinte, quando a inflação, por exemplo, começa a subir, então cheguei no supermercado, tudo aumentou 20% do preço. Significa que a população, de modo geral, está com muito dinheiro no bolso. Raul, não existe esse momento que a população está com muito dinheiro no bolso. Bom, é assim que o Comitê de Políticas Monetárias avalia. Quando a gente começa a gastar demais, está sobrando dinheiro. O que ele vai lá e faz? Dá um jeito de diminuir a quantidade de dinheiro que a gente tem. Então agora você entendeu por que todo mundo ter dinheiro não é bom. Porque é o seguinte, vamos supor que tem um mercadinho do lado da sua casa. Imagina que só existe ele no mundo. O Brasil é mais ou menos um conjunto de grandes mercadinhos. Se todo mundo ganhou na Mega Sena naquele bairro, imagina, na mesma semana, todo mundo naquele bairro ganhou na Mega Sena. O que você vai fazer? Você vai no supermercado. Só que se todo mundo tem dinheiro para comprar tudo, vai faltar estoque. Até o cara conseguir pedir o produto de novo, deu problema. Só que no Brasil, o estoque é limitado, porque a quantidade de arroz que a gente produz, a quantidade de carne que a gente produz, a quantidade de Ferrari que a gente produz, ela não aumenta. Se a gente começa a ter dinheiro demais, deu problema. Aí o que eles fazem? Eles aumentam a taxa de juros do país. Por quê? Porque quando você aumenta a taxa de juros do país, você diminui a quantidade de dinheiro no mercado. Por quê? Porque os empresários ganham menos dinheiro, ou seja, as pessoas estão consumindo menos, os empresários ganham menos dinheiro, eles contratam menos. Você vai abaixando todas as áreas da economia, né? Você vai passar um cartão de crédito como? Se o banco não quer emprestar. Por quê? Porque a taxa de juros está mais alta. Então ninguém quer emprestar. Muita gente pega o dinheiro e deixa o quê? No Tesouro Selic, sem fazer nada. Você pega dinheiro e empresta direto para o Banco Central, você pega dinheiro e empresta já por meio do Tesouro Selic, que é tipo um CDB, só que é emitido pela própria União. Ah, Raul, não é perigoso emprestar dinheiro para o Brasil? Não, não é perigoso emprestar dinheiro para o Brasil, porque o Brasil tem a prerrogativa de imprimir dinheiro. Então, a hora que ele quiser imprimir a quantidade que ele quiser, ele pode para pagar as dívidas. E quem paga depois? Eu e você. Então ele vai lá e pega quanto dinheiro ele precisar, gasta do jeito que ele precisar, e depois ele pega o dinheiro, imprime e joga inflação pra gente, criando mais inflação. Aí tem que aumentar mais a taxa de juros, e assim a gente vai. Então quando você investe num investimento pós-fixado, você não tem como saber exatamente quanto você vai receber. A única coisa que você sabe é que, historicamente, a Selic sempre ela vai ser a inflação mais um pedacinho, ela nunca vai ser somente a inflação. Raul, mentira! Na pandemia, ela ficou abaixo da inflação ali. Ela ficou rendendo 2% da Selic, enquanto a inflação do país era 4,5%. Situação gravíssima. A economia brasileira estava paralisada. O Paulo Guedes foi lá e falou, cara, vou jogar essa taxa de juros lá embaixo. Paulo Guedes não, né? Na época era o Roberto Campos Neto, mas os dois em conluio ali combinaram de jogar a taxa de juros lá embaixo para poder aquecer a economia. Ou seja, a economia estava parando, ninguém estava comprando nada. O que você faz? Abaixa a taxa de juros, todo mundo começa a comprar. Porque se você não queria financiar uma moto, mas você vai lá e olha e fala, pô, parcelinha tá cabendo no meu bolso, né? Brasileiro compra em parcelinha. A parcela da moto era R$700, agora é 400. Você falou, danado, me dê. Então é basicamente isso, um carro, um apartamento, todo o resto, as pessoas queriam comprar. Então quando você investe procurando a Selic, o que você está procurando? Você está procurando não prefixar, por exemplo, se a Selic estivesse baixinha agora, vamos supor, o que a gente considera a Selic baixa no Brasil? Selic baixa no Brasil é Selic de 7, vamos supor, tá baixinha. Você ia pegar um prefixado rendendo 10, por exemplo, ou 8, que você ia ter que pegar 9, vamos colocar 9. 9 é o número do mentiroso. Você ia pegar um CDB rendendo 9, prefixado. Por quê? A taxa Selic tá em 7, o banco vai oferecer um pouquinho a mais. Ele nunca vai oferecer, lembra que estava 15, ele ofereceu 17. Tá em 7, ele oferece 9, um pouquinho a mais, sempre um pouquinho a mais. Por quê? Porque ele é mais perigoso que o Selic, porque é banco, ele não pode imprimir dinheiro. Apesar de ser seguro, extremamente seguro o CDB, ele é menos seguro que o Tesouro Selic. Você vai lá, pega ele a 9. Você vai querer pegar um prefixado a 9 ou você quer ter a garantia que no Brasil a Selic média é 16? Então, eventualmente, a Selic vai voltar a subir. Você não tem esse medo. Você fala, pô, a Selic do Brasil pode tardar, mas não vai falhar, ela vai subir. Por quê? Quanto mais os políticos erram, mais a Selic aumenta. Existe alguma chance da gente nunca mais ter uma Selic alta no Brasil? Quanto mais o governo gastar irresponsavelmente, quanto mais eles gastarem dinheiro à toa, quanto mais benefício eles criarem fora de hora, sempre isso vai refletir numa Selic que vai subir cada vez mais. Existe alguma chance da Selic não ser alta no Brasil? Agora você entendeu por que algumas pessoas falam, cara, eu prefiro muito mais investir na Selic do que investir num título prefixado na 9. Agora, quando o título prefixado está em 17, aí você fala, pô, vão errar, mas também não vão errar tanto assim na média. Se ela fica em 16, normalmente com 17 ou mais, ou 15 ou mais, já compensa mais para mim pegar um prefixado do que pegar um
um título indexado à Selic. Beleza? Então ela pode ser a Selic. Aí vai render quanto? 102% da Selic, 105% da Selic. Por que não escreve o valor ali? Cara, porque, não sei, mercado financeiro é feito para destruir sua vida. Então eles vão lá e escrevem assim, ó, em vez de escrever Selic, que tá rendendo 15%, ele pega isso aqui, você tem que multiplicar o 105% vezes o 15%, porque não tem como. Então ele vai falar 105% da Selic, 106% da Selic. Eu já vi também 105% do CDI. Que é a mesma coisa que a Selic. O CDI e a Selic, eles são a mesma coisa. É 0,10 a menos. Vou pagar aqui que já tá ficando muita informação para vocês. Selic igual ao CDI mais 0,10, então. A Selic é a mesma coisa que o CDI, só que com 0,10 a mais. Esse 0,10 aqui é porque o CDI é a taxa de juros que um banco empresta dinheiro para o outro. Raul, então um banco empresta dinheiro para o outro a 15%, por exemplo, a 14,90 hoje, e para mim ele empresta a 400 a 200%. Exato. Então aqui você já conseguiu entender. E aí o IPCA é a própria inflação, né? E aí ele oferece uma taxinha mais a inflação. Então se você tem medo, por exemplo, que a inflação vai ficar alta demais, vamos supor que algum político que gasta muito fosse eleito. No Brasil nunca acontece. Mas caso você vivesse num país desse desorganizado, então você vive num desses países desorganizados, você vai aqui, ó, investe aqui, vai ser lá, ó, 8% mais IPCA. Daí não importa mais o que vai acontecer com a inflação, porque necessariamente o seu dinheiro vai estar na mão. Então se a inflação for de 100%, você vai ganhar 8% ali. Mas aí lá na frente eu não vou ter que pagar a tabela do IR, não vai acabar consumindo a rentabilidade toda? Não. Porque ele vai agir em cima da rentabilidade a mais, né? Não tem problema. Você acabou ganhando o dinheiro e vai tirar lá na frente. E se você já tá ganhando uma grana acima de R$ 4.500 por mês e quer aprender a investir, o que eu vou te recomendar? Acesse aí alvp.com.br, clica aqui no botão Faça sua análise de perfil, preenche o questionário até o final. Se você for aprovado, né, aqui para participar da UVP, você vai assistir suas aulas comigo, que para mim vai ser um prazer te ensinar a investir no Brasil e no mundo inteiro. Só se você ganha mais de R$ 4.500 por mês. Se você ganha menos, não adianta. Por quê? Porque a UVP te dá acesso a uma plataforma exclusiva de investimentos, né, com investimentos que só são oferecidos para clientes que têm mais de 10 milhões de reais. A gente é hoje também a consultoria top 1 do Brasil, vinculada ao maior banco de investimentos da América Latina, que é o BTG Pactual. Então a gente tem lá geopolítica, formação de investimentos mesmo. A gente já formou mais de 50 mil pessoas. Só de placas de alunos nossos que se tornaram milionários, a gente entregou mais de 1.000. E como é que você sabe que a UVP funciona num mundo de tanta ferramenta gerada, de tanta coisa gerada a partir do nada? A certeza que você tem é que se você concluir a UVP até o final, pode fazer todas as aulas gratuitamente. Chegou ao final, você não aprendeu a investir, a gente devolve 100% do seu dinheiro. Pode pesquisar, reclame aqui, Juros Brasil. Se fosse mentira, a gente não estaria aqui. Por quê? Porque você simplesmente poderia fazer a UVP e falar, Raul, eu não aprendi a investir e pegar o dinheiro de volta, ou se a gente não te devolver, você me processa. Ganhou de graça 10 mil reais. Investimento melhor que isso não tem, né? E você vai perceber, se você buscar pela UVP, que a gente nunca teve nenhum processo. Só quem processa a gente é corretora safada, porque perde dinheiro com as coisas que a gente ensina. Então eu recomendo que você vá lá e faça o seu cadastro. Se você for aprovado, não é todo mundo que é aprovado, vai ser um prazer para mim te ensinar a investir aí.